O que nós vamos fazer ao longo das próximas aulas? Eu vou trazer para você, primeiro, algumas dicas gerais sobre o melhor estilo de design das visualizações. Depois você vai encontrar uma sequência de manuais em PDF explicando quais são e quando usar alguns dos principais gráficos, gráficos básicos, comparativos, gráficos espaciais e mapas, plots estatísticos. E aí eu volto no vídeo seguinte para falarmos sobre reação emocional nas visualizações. E depois vamos trabalhar no projeto de número 10, ok? Lembrando que o meu objetivo aqui neste capítulo não é trazer para você um curso de visualização de dados, até porque já temos um curso sobre o tema aqui na DSA, que é o curso Visualização de Dados e Design de Dashboards, o curso número 6 da formação cientista de dados. Não há como trazer todo o conteúdo do universo para um único treinamento. Meu objetivo aqui é apresentar para você dicas gerais sobre design de visualizações e apresentar ainda exemplos práticos, como faremos no projeto de número 10, ok? Eu vou trazer agora uma sequência de gráficos, vou conversar com você sobre cada um deles, melhor estratégia de design, o tipo de cor que você deve utilizar, tamanho, etc. Eu decidi trazer de maneira bem informal, porque eu não quero que você fique decorando. Então recoste aí na poltrona, na cadeira, no sofá, fique em pé se você quiser e acompanhe com atenção o bate-papo ao longo deste e do próximo vídeo. Depois leia os manuais em PDF e eu volto para falarmos sobre reação emocional. Combinado? Então vamos lá. Primeiro, observe este belo gráfico. Isso aqui talvez seja o gráfico mais simples que você possa criar. É um gráfico de barras que demonstra claramente a quantidade por categoria. Então é um gráfico usado para variáveis categóricas. Nesse caso, nós queremos os países com universidades com pontuação superior a 70. Então veja que eu tenho 4 colunas com 4 países e o tamanho da coluna reflete exatamente o número de universidades que teve lá a pontuação superior a 70, em um ranking qualquer, avaliação, seja lá o que for. Veja que eu estou usando uma variável categórica, que nesse caso é o país, e estou colocando a relação com a quantidade, que nesse caso é o total ou a frequência de universidades com base no critério nota superior a 70. O que nós podemos observar nesse gráfico? Primeiro, veja os contrastes entre as cores das barras, nesse caso usamos um azul bem sólido, com fundo, com um azul mais claro e aquelas linhas horizontais na forma de grid. Eu pergunto a você, esse gráfico está agradável ao olho humano? Bom, eu acredito que sim. É claro que sempre vai ter o cri-cri, não é aquele que vai reclamar, não, esse gráfico não está bom. Sempre vai ter. Não tente agradar todo mundo, ok? Alguém sempre vai estar insatisfeito com alguma coisa, normal. Tente agradar a maioria, pelo menos. Esse gráfico aqui é um gráfico agradável em termos de visualização. Então, essa é uma estratégia que você tem que usar. Você deve usar cores fortes para representar a informação que você quer transmitir e o contraste com o fundo para realçar exatamente essa informação, mantendo uma espécie de escala para ajudar a sua audiência a rapidamente ler e interpretar o gráfico. Veja, isso não impede, claro, o uso do storytelling. O storytelling será material complementar. Mas, rapidamente, olhando para esse gráfico, já conseguimos extrair a informação que precisamos. Uma outra coisa importante também é que você mantenha o tamanho da barra maior proporcional às barras menores, tanto quanto possível. Ou seja, não tente esticar o gráfico, porque às vezes uma forma de manipular a informação é você esticar demais o gráfico para dar a impressão que a barra maior é maior do que parece. Tome cuidado, e aí requer um pouco de bom senso, não é? Tentar criar o gráfico dentro de uma escala bastante razoável. Não há fórmula mágica, ok? Como eu acabei de dizer, sempre vai ter o cri-cri, sempre vai ter o cara para reclamar, absolutamente normal. Então, tente fazer de uma forma que a sua audiência consiga rapidamente interpretar e que o gráfico seja agradável aos olhos. E obtenha feedback, peça feedback das pessoas que vão analisar o seu gráfico. Próximo gráfico. Veja que agora eu também tenho uma variável categórica, que nesse caso representa o gênero de aplicativo, ou seja, o tipo de uma app lá, por exemplo, na Google Play Store, e eu tenho o número de apps. Veja o que nós fizemos aqui. Primeiro, é um gráfico de análise univariada, a exemplo do gráfico anterior. Então eu tenho uma variável categórica e a quantidade representada no eixo Y. Como nós temos mais categorias do que no gráfico anterior eram 4 barras, não é isso? Eu vou retornar aqui, ó. Veja que eu tenho apenas 4 categorias,
de uma única variável categórica. Agora eu tenho diversas categorias, que são os tipos, os gêneros dos aplicativos. Ou seja, para esse tipo de gráfico, usar a mesma cor para todas as barras não seria o ideal, porque não ia reforçar a informação que você quer transmitir. Uma boa estratégia é usar exatamente esse degradê, ou seja, nós vamos mudando a coloração das barras para representar a informação. O amarelo representa a informação mais quente, ou seja, o gênero que tem maior número de aplicativos, e eu vou esfriando as barras com cores mais suaves até chegar na barra final. E aí tem que conhecer um pouquinho de organização de cores, né? As cores mais quentes são vermelho, amarelo, temos o azul também como uma cor quente. São cores que vão realçar a emoção das pessoas que estão visualizando. Aí você pode perguntar, mas espera aí, eu vou ter que ser psicólogo ou estudar neurociência para poder criar um gráfico? Não, mas se você quiser ter sucesso com a sua audiência, se você tiver que apresentar muitos e muitos gráficos, seria bom sim conhecer um pouco mais, não é? Não é interessante saber o que a sua audiência espera, aquilo que vai causar impacto na sua audiência? Não é interessante receber um feedback positivo do gestor, do cliente, do executivo da empresa dizendo, olha, esse gráfico realmente está muito bom. Se você criar gráficos básicos, como a grande maioria faz, ok, deve atender a necessidade. Mas tentar entregar um pouquinho mais é sempre algo que faz diferença no dia a dia. Então aí eu tenho para você o detalhe de 2 gráficos. Veja que ambos são para análise univariada, ambos têm uma única variável categórica, não é? Ambos têm o total, mas são gráficos completamente diferentes. Os dois são gráficos de barras, mas completamente diferentes por conta da organização que nós colocamos em cada um dos gráficos para representar o tipo de informação. Já continuamos no próximo vídeo. Até lá!